Os céus e a terra são fundados nos 5 elementos, e todas as coisas ganham vida através do QI. Em 21 continentes, neste mundo onde o cultivo é alcançado por meio da energia espiritual do céu e da terra, existem vários caminhos, com inúmeras seitas espalhadas como estrelas no céu. No entanto, por milhares de anos, apenas a seita da Espada do Norte se destacou, liderando todas as outras com orgulho. Inicia-se a história na praça de mármore branco da Seita da Espada. Uma multidão se aglomerava enquanto alguém gritava quais eram as etapas que estavam prestes a começar. Um jovem cultivador esforçava-se ao máximo para demonstrar toda a energia espiritual que havia adquirido nos últimos anos, mas, de alguma forma, ele não conseguia manifestá-la. Um homem anuncia que Xiao Nan, da cidade de Nanli, no norte, está no 3º estágio de energia espiritual. A multidão começa a cochichar, zombando do pobre Xiao Nan, conhecido como aquele que nunca passa do 3º estágio. Enquanto isso, algumas pessoas estavam sentadas à beira de um precipício. Uma garota de cabelos loiros mostra interesse ao ouvir o nome de Xiao Nan. Outra comenta sobre ele estar no estágio 3, e acrescenta que ouviu dizer que os pais de Xiao Nan desapareceram há muito tempo, sendo esse o motivo de ele não ser bem-vindo na família Xiao. Alguém então pergunta como esse rapaz conseguiu entrar na seita. Uma terceira garota afirma que Xiao Nan é rejeitado pelo mundo. A grande anciã da Seita da Espada, Yu Bing-yun, também estava sentada ali. Ela comenta que, às vezes, o que alguém mais procura aparece quando menos se espera. Outra anciã, Mo Li, menciona que a pessoa predestinada da profecia pouco confiável do Central Sul finalmente apareceu. A terceira anciã, Jin Xiu, confirma essa afirmação. Ao lado de Jin Xiu, a vice-líder da seita, Wu Yan, apenas observava em silêncio. Jin Xiu então comenta que, quando a formação da seita for ativada, ninguém poderá impedi-la e que o garoto Xiao será completamente absorvido. Bing-yun afirma que a profecia do ancestral nunca falha, e essa foi a última profecia deixada antes de sua ascensão. Agora que a pessoa apareceu, elas não têm motivo para deixá-la partir. Assim, Bing-yun ordena às outras que ativem juntas a formação protetora da seita. As 4 mulheres erguem as mãos para o céu e lançam um feixe de energia. Nesse momento, um enorme raio de luz surge das nuvens, atingindo diretamente uma estátua que ficava no centro da praça da seita. Da estátua, um feixe de luz atinge diretamente Xiao Nan. Uma energia intensa começa a fluir de seu corpo. Ele percebe que sua alma saiu de seu corpo e se pergunta se teria morrido. No entanto, o corpo de Xiao Nan ainda estava caído diante da estátua, emanando uma forte energia espiritual. Os discípulos ao redor se desesperam e perguntam ao ancião se Xiao Nan estava vivo. O ancião responde que nem mesmo mestres de alto nível conseguiriam escapar ilesos da grande formação protetora da seita. Xiao Nan começa a gritar, emanando ainda mais energia, e então retorna ao seu corpo sem nenhum ferimento. Os discípulos fogem desesperados, acreditando que Xiao Nan havia se tornado um morto-vivo, deixando-o completamente confuso. Enquanto isso, Bing-yun observava a cena de longe. Ela se anima ao confirmar que Xiao Nan era mesmo a pessoa predestinada. Como irmã mais velha, sente que precisa ajudá-lo a seguir o caminho corretamente e pede que ninguém mexa com ele. Mo Li se aproxima e afirma que esse rapaz é o pilar da Seita da Espada, questionando por que Bing-yun o quer apenas para si. Jin Xiu aparece, reclamando que ainda não tem um sucessor. Como a seita segue o caminho da alquimia, transformar Xiao Nan em uma fornalha não a tornaria uma sem-vergonha, segundo ela. Assim, as 3 mulheres entram em uma disputa direta sobre quem ficará com Xiao Nan. De repente, um ataque atinge o meio do grupo. Uma grande espada coberta de gelo. Era Wu Yan, que lançou sua espada para acabar com a briga. Ela declara que fará Xiao Nan entrar no Pico Bujian para estudar o Códice da Espada com ela. Mo Li responde que, se a segunda irmã mais velha decidir levá-lo à força, ela não será educada. Wu Yan a desafia a tentar. Jin Xiu, observando a situação, acredita que se as duas se unirem, conseguirão vencer, então decide tirar proveito da situação para obter alguma vantagem na disputa. Diante da iminente briga entre as anciãs, a vice-líder Bing-yun
pede que parem imediatamente e propõe que escondam suas identidades e se aproximem de Xiaonan discretamente, permitindo que ele escolha com quem deseja ir. Jin Xiu e Mo Li aceitam rapidamente a proposta e perguntam a Wu Yan o que pensa sobre isso. Wu Yan voa para longe e diz que isso é aceitável. Algum tempo se passou e a noite chegou. Na caverna do discípulo recém-admitido em Jianzhong, Xiaonan estava aproveitando as águas termais de uma fonte interna em seu dormitório. Ele se lembrava de que seu superior havia dito que ele tinha muita sorte, mas algo deveria ter acontecido com a formação de proteção da seita. E por isso, Xiaonan ainda estava vivo. Nesse momento, o protagonista comenta que está viajando através do tempo e que não importa quão poderosa seja a formação protetora da seita, ela não poderia simplesmente deixá-lo ir assim que ele apareceu. Ao lembrar de seu passado, sente falta dos pais e recorda como foi sua vida até aquele ponto. Então, Xiaonan se levanta e reclama que aquele maldito corpo não consegue manter seu nível de cultivo. Mesmo que ele absorva toda a energia, o corpo sempre retorna ao mesmo estágio no dia seguinte. Ele continua dizendo que, por estar há tanto tempo com aquele anel, acreditava que se tratava de algo especial, a única relíquia que possuía, mas acabou sendo um artefato inútil. Ao tentar retirar o anel do dedo, diversas abas de sistema surgem ao seu redor, detectando que a alma do anfitrião não pertence ao mundo atual e que a maldição está em andamento. O protagonista se assusta ao ver um sistema surgindo de repente, e assim a maldição é ativada. Ele começa a perder pontos de aura consecutivamente, deixando Xiaonan completamente desesperado. Algum tempo depois, o protagonista estava entediado, sentado, enquanto pensava que talvez fosse por causa daquela maldição que não conseguia subir de nível. Decide deitar-se e se pergunta qual seria, afinal, o propósito de todo o treinamento. Nesse momento, a porta de seu dormitório começa a se abrir. Ele tenta levantar um pouco a cabeça para ver o que estava acontecendo. Bing Yun entra no quarto, e o protagonista se pergunta quem seria aquela mulher, entrando em seu dormitório no meio da noite. Bing Yun se aproxima do protagonista e de seu corpo adormecido, e diz que irá usá-los para testar uma técnica. Assustado, ele se pergunta se essa mulher o notou no meio da cerimônia mais cedo e agora aproveitaria a noite para se aproximar. Bing Yun comenta que, alguns anos atrás, conseguiu uma técnica para invadir sonhos e que, dependendo da força de quem a conjura, é possível alterar o subconsciente de quem está sendo manipulado. Com essa força, Bing Yun acredita que conseguirá conquistar Xiaonan e, assim, alcançar o topo da seita. No entanto, ela percebe que, de alguma forma, a técnica não estava funcionando no protagonista. Decide, então, aumentar ainda mais a potência da conjuração. O protagonista, completamente tomado pela energia, se pergunta se aquela mulher estava tentando matá-lo. De repente, uma mensagem do sistema surge, avisando que o protagonista está sofrendo danos mentais gravíssimos. Isso o deixa confuso, pois, ao receber tais danos, seu nível mental aumenta. O corpo do protagonista começa a reagir, reabsorvendo toda a sua energia, e ele percebe, por fim, que há um bug na técnica. Assim, o protagonista se entregou e permitiu que Bing Yun completasse sua técnica, pois acreditava que, devido ao sistema, essa técnica poderia ser benéfica para ele. Em seus sonhos, o protagonista via Bing Yun chamando-o de mestre, e ela lhe parecia encantadora. Com aquela visão maravilhosa, ele estava muito feliz com essa parte agradável do sistema. Estava tão empolgado que queria muito mais do que isso. Então, Xiaonan decidiu se levantar e abraçar seus sonhos, literalmente. Ele pensava que estava prestes a realizar um cultivo duplo, o que o ajudaria a melhorar seu corpo. Assim, aproximou-se ainda mais de Bing Yun, que olhava para o rosto bonito do protagonista e pensava que ele não era tão ruim assim. No entanto, Bing Yun rapidamente voltou a si e recusou-se a continuar, acertando o protagonista diretamente e ficando irritada. Vendo o protagonista caído, Bing Yun se perguntou o que havia acontecido, pois aquele rapaz estava sugando sua energia espiritual. Ela então se afastou e disse que conseguiu escapar a tempo, caso contrário, seria completamente consumida por ele. Xiaonan se levantou, colocou a mão na cabeça e disse que estava doendo um pouco. Bing Yun se assustou ao ver que o protagonista já havia acordado,
pois nunca tinha visto alguém tão diferente assim. Rapidamente, Bing-yun colocou a mão no rosto do protagonista, encarando-o diretamente e tentando entender o que havia ocorrido. Xiaonan, disfarçando, empurrou Bing-yun e perguntou quem ela era. No entanto, a mulher se aproximou novamente, ainda mais interessada em Xiaonan, que se afastava rapidamente dizendo ser um bom homem e que não vendia seu corpo. Bing-yun então se apresentou como uma discípula interna da primeira cúpula da Seita da Espada e disse ter visto o protagonista no teste que aconteceu mais cedo. O protagonista se afastou ainda mais e comentou que havia muitos discípulos novos por ali naquele dia, e mesmo assim, a irmã mais velha estava querendo dar atenção especial a ele. Então, perguntou se ela queria fazer cultivo duplo com ele. Irritada, Bing-yun respondeu que ele era o único, entre todos os novatos, que estava no terceiro estágio das energias espirituais, então era claro que ela se lembraria dele com facilidade. Com mais esse dano recebido, o protagonista ganhou mais alguns pontos e percebeu que aquilo havia se repetido mais uma vez. Bing-yun explicou que o mestre do Pico Hongchen a havia enviado pessoalmente para cuidar do protagonista, pois a mestra estava preocupada com o que poderia acontecer com Xiaonan. No entanto, o protagonista a interrompeu e pediu para que ela o acertasse novamente. Ele acreditava que, ao sofrer dano, poderia obter benefícios e precisava confirmar essa hipótese com um teste. Para ele, aquilo poderia ser um milagre em sua vida. Mais uma vez, Xiaonan pediu que Bing-yun o atingisse novamente. Chegou até a se levantar e correr em direção a ela, que o acertou diretamente, gritando para que ficasse longe. Novamente, a mensagem do sistema apareceu, informando mais ganhos. Bing-yun não ficou indiferente ao que havia acontecido. O protagonista parecia estar com uma aura diferente. Ele segurou o pé dela e disse que ela não precisava se preocupar, pois ele não estava com chulé. Em seguida, soltou o pé da moça. Xiaonan estava muito satisfeito com sua descoberta e achava aquilo incrível, enquanto Bing-yun pensava que o escolhido pelo destino parecia suspeito. Mas Bing-yun resolveu entregar um manual para Xiaonan, que continha tudo o que um cultivador deveria ter em mente. Ela advertiu que, se o protagonista seguisse corretamente aquele livro, teria progresso rapidamente. Xiaonan pegou o livro nas mãos e o abriu rapidamente para ver o que havia dentro. Ao ler o título do livro, Refinamento de Qi em 3 anos, o protagonista perguntou se não havia um de construção de fundação em 5 anos. Bing-yun perguntou como Xiaonan sabia sobre isso. Então, animada, disse que não iria mais perder tempo e afirmou que, naquela noite, eles iriam cultivar seguindo o manual. Algum tempo depois, Xiaonan estava cultivando intensamente. O sistema anunciava que ele estava recebendo pontos de energia espiritual, e ele percebeu que aquilo não era um mau negócio. Bing-yun acertou o protagonista novamente, perguntando se ele achava que ela era burra, pois o fluxo de energia ao redor dele não havia mudado em nada, e ele ainda estava fingindo praticar alguma coisa. Assim, o protagonista reiniciou o processo, respirando profundamente e expirando. Mas, nesse momento, ele começou a perder energia espiritual rapidamente. O protagonista se lembrou de que cultivar diligentemente só pioraria a situação. Bing-yun comentou que Xiaonan não precisava se preocupar, pois a irmã mais velha iria acompanhá-lo a noite toda. Nesse momento, Jin-Xiu bate na porta do quarto do protagonista. Ela chama por Xiaonan do lado de fora. Enquanto isso, Bing-yun e o protagonista ficam confusos dentro do quarto. Rapidamente, Bing-yun corre em direção a Xiaonan, cobre a boca dele com a mão e pede que ele fique em silêncio. Com essa aproximação repentina, o protagonista ganha mais alguns pontos de status. Jin-Xiu, que ainda está do lado de fora, se apresenta como a discípula principal do ancião Yao Feng, do primeiro pico da Seita da Espada. Ela diz que o ancião soube que o cultivo do irmão mais novo estava estagnado, então a enviou para levar algumas pílulas para Xiaonan. Bing-yun continua cobrindo a boca do protagonista, e os dois olham apreensivos para a porta. Ela então se afasta dele, ainda pedindo silêncio, e corre para o guarda-roupas, pedindo a Xiaonan que não conte que ela está ali. Nesse momento, Jin-Xiu entra no quarto. Vendo o estado do protagonista, pergunta se ele estava praticando até tarde. Xiaonan, um pouco apreensivo, pergunta por que a irmã mais velha veio ao quarto dele tão tarde da noite.
Ao perceber o nervosismo do protagonista, Jin-Shu acredita que ele está envergonhado com a presença dela e, por isso, realmente merece ser o filho do destino. Ela se aproxima do protagonista, dizendo que trouxe uma pílula para melhorar rapidamente o cultivo dele. Mostra, então, a linda e rara pílula dourada em sua mão. Jin-Shu imagina o protagonista completamente aos seus pés após esse ato generoso que ela realizou. Xiaonan, vendo Jin-Shu viajando em seus próprios pensamentos, se pergunta se acordou em um ninho de mulheres estranhas. Nesse momento, Jin-Shu faz um movimento rápido em direção a Xiaonan. Ela o segura e pede que ele abra a boca e coma a pílula, mas o protagonista bate na mão dela, fazendo com que a pílula caia. Ela é lançada para longe dos dois. Xiaonan pede desculpas por ter derrubado a preciosa pílula da irmã, mas Jin-Shu se levanta e pisa na pílula, destruindo-a completamente. Ela explica que, quando esses medicamentos sofrem alguma pressão externa, suas propriedades mudam, transformando-se em veneno. Ao ouvir isso, o protagonista se anima. Com base em suas descobertas recentes, talvez isso até lhe faça bem. Jin-Shu se aproxima rapidamente, dizendo que é uma pena, mas que não importa tanto, pois ela trouxe muitas outras pílulas para Xiaonan. Em seguida, ela pede que ele seja bonzinho, pois, após tomar as pílulas, ele se tornará discípulo de Yao Feng. Desesperado, Xiaonan pede que a irmã mais velha espere um minuto. Enquanto isso, Bing-Yun, que estava escondida no guarda-roupas, observa tudo o que acontece no quarto. Ela pensa que Jin-Shu é uma garota muito astuta, pois está tentando subornar Xiaonan com pílulas. Nesse momento, sua unha acaba batendo na porta do guarda-roupas, e Jin-Shu imediatamente pergunta que barulho foi aquele. O protagonista pergunta se a irmã mais velha ouviu direito, pois ele mesmo não escutou nada. Jin-Shu, ignorando o protagonista, coloca a mão em seu ombro e o afasta, dizendo a Xiaonan para não se preocupar, pois ela irá protegê-lo. Em seguida, ela coloca a mão na porta do guarda-roupa. Estava prestes a encontrar Bing-Yun. Xiaonan encontra uma pílula no chão e pergunta a Jin-Shu se esse medicamento realmente muda de propriedade dependendo do toque. O protagonista, então, leva a pílula até a boca e Jin-Shu se desespera, pedindo para que ele pare, mas já era tarde. O protagonista havia engolido a pílula venenosa. De repente, uma enorme quantidade de energia começa a invadir o corpo do protagonista. O sistema surge, avisando que ele recebeu muitos pontos de status. Xiaonan fica animado, pois percebe que o que imaginava era verdade. A pílula venenosa funcionou como um suplemento para ele. Com apenas uma, conseguiu avançar de nível. Jin-Shu fica assustada e pensa que, se com uma pílula venenosa ele conseguiu evoluir, então uma pílula normal teria um efeito ainda mais poderoso. Bing-Yun também se surpreende ao reconhecer o corpo sagrado para cultivo. As duas ficam ainda mais animadas para disputar com todas as forças o querido protagonista. De repente, outra garota surge, batendo a porta e perguntando se aquele era o quarto de Xiaonan. Jin-Shu reconhece a voz e diz que era a irmã Wu-Yan. Ela não imaginava que Wu-Yan tomaria tal atitude. Xiaonan se aproxima da recém-chegada e comenta que parece que mais uma garota está vindo. Jin-Shu, intrigada, pergunta o que ele quis dizer com mais uma garota. O protagonista fica completamente sem saber o que responder. Então, Jin-Shu se vira mais uma vez para o guarda-roupa, querendo ver o que havia ali. Ela pede ao protagonista para não dizer que ela estava ali, e entra no armário. Xiaonan suspira, se vira e diz que tudo bem, pois elas sabem se cuidar sozinhas. Dentro do armário, Bing-Yun e Jin-Shu se encontram. Do lado de fora, o protagonista abre a porta de seu dormitório. Ao ver aquela linda silhueta de beleza fria, Xiaonan pergunta o que a irmã mais velha deseja. Wu-Yan se vira nesse momento e percebe que ele subiu de nível em apenas uma noite. Parado diante daquela mulher misteriosa, Xiaonan se pergunta se ela veio ajudá-lo no avanço de seu treinamento. Ele pergunta se Wu-Yan também veio a mando de alguém para ajudá-lo. Wu-Yan apenas responde que veio para lembrá-lo de fazer as tarefas da aula. O protagonista se lembra de que hoje é o dia em que os discípulos são designados para as aulas e dormitórios, e então agradece a Wu-Yan pelo aviso. No dia seguinte, um ancião tenta fazer um anúncio.
Ele começa explicando que a Seita da Espada é dividida em 4 classes: Erva, Guirlanda, Gibo e Prodígio. O nível de ensino dos instrutores varia de acordo com a classe. O ancião também explica que aquela marionete de madeira será usada para avaliar o teste. Se alguém conseguir sobreviver por meio palito de incenso, será incluído na turma Guirlanda. Os discípulos recém-chegados se animam com a possibilidade de logo encontrar uma classe. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!